A gripe H1N1 consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe, conhecido como influenza tipo A. Ela se tornou mundialmente conhecida entre 2009 e 2010, quando houve um surto mundial. A doutora Bruna Caroline Andrade, clínica geral, explica o que é a gripe influenza e quais os seus sintomas. O H1N1 é uma doença viral que causa uma síndrome gripal. Na maioria dos casos acontece um resfriado simples, uma gripe, do jeito que as pessoas estão acostumadas a saber. Causa rinorreia, o nariz fica escorrendo, às vezes alguma infecção de garganta. Geralmente os sintomas acontecem dessa forma e são menos agravados. São mais simples. Em alguns casos particulares, acontece a gravidade da situação. Algumas pessoas costumam ter sinusite, otite, ou pode ter o caso da síndrome respiratória aguda, que tem uma dificuldade de respirar muito grande, muita falta de ar, que é o que as pessoas vão conseguir identificar em casa. Seria o quê? Essa falta de ar, dificuldade de uma mudança muito rápida no quadro clínico, a pessoa ficou muito prostrada, ficou com muita dificuldade de algumas coisas, piorou muito alguma doença que já tinha, por exemplo, a pessoa tem algum problema de coração, piorou muito. Esses são os quadros que você vai ver que tem algum tipo de agravamento da doença. Mas H1N1 é uma síndrome gripal, que muitas das pessoas conhecem como o que é uma gripe, né? Sabe o que é uma gripe. É da mesma forma. Na verdade, são vários tipos de vírus que eles têm o mesmo tipo de sintomatologia. A H1N1 ela tem uma particularidade de, em alguns casos, agravar. A transmissão ela é feita por gotícula, por contato. Então, quando eu tusso, eu transmito algumas gotículas. Se eu tenho contato com alguma outra pessoa, aquela pessoa vai ter risco maior de ter essa doença. Lenço, quando eu uso lenço de papel, eu não descartar esse lenço imediatamente, eu posso estar transmitindo vírus através dessas gotículas. Então, a transmissão é muito mais por gotículas e algumas medidas de higiene já evitariam bem a transmissão. Segundo a doutora Bruna Caroline, a transmissão do vírus H1N1 ocorre da mesma forma que a gripe comum, gotículas salivares, tosse ou espirro. Como todo vírus, a gripe influenza tipo A tem tratamentos preventivos e quando o paciente já está contaminado, também existe o tratamento. Por esses sintomas e vai manter o repouso. No caso de alguns casos mais graves, ou um paciente que tenha risco, por exemplo, um paciente que tenha imunodepressão porque tem alguma doença crônica, diabéticos, crianças com menos de 2 anos, algumas pessoas grávidas, algumas pessoas assim, têm a indicação de usar uma medicação específica, que seria o oseltamivir ou o Tamiflu, que é o que chama. Só que nesse caso, ele tem que ser prescrito por um médico, que vai ser triado, caso avaliado, para ver se tem a necessidade dessa medicação em específico. Esse medicamento ele é disponível pelo SUS. Ele tem que ser ele é disponibilizado e nesses casos restritos ele é prescrito. Não é muito comum, mas quando acontece a pessoa tem que procurar um médico imediatamente. Ou então começou a sentir alguns sintomas e você tem algum quadro clínico que seja compatível até uma gravidade, tem que procurar um médico também. Geralmente ela é um quadro as pessoas têm e cura sozinha, ela melhora sozinha ou melhora com a medicação, só para os sintomas. Então, a doença, ela só tem maior risco quando é agravada pelo quadro clínico da pessoa já ter alguma doença ou em alguns casos que evolui de uma maneira ruim. As máscaras, máscara, luva, esses outros equipamentos devem ser de uso corriqueiro de todo mundo que trabalha com saúde. A questão da máscara, está sendo usado mais nos hospitais e é indicado para ser usado nos hospitais que já tiveram casos índice de H1N1. Esses casos já tiveram suspeita ou tem algum caso confirmado, todos devem usar máscara. Você tem que evitar aglomeração, evitar algum tipo, ficar em alguns lugares fechados, não ventilados. Esse tipo de coisa vai diminuir a transmissão dessa doença. Então, você vai evitar de ter. O secretário de Saúde, Jair Rocha, diz que o governo do estado irá distribuir a vacina para todo o SUS no dia 12 de abril. Mas a campanha está prevista para o dia 30 deste mês. Para os grupos de risco, as demais pessoas poderão estar tomando a vacina em clínicas particulares. A previsão para a vacina chegar é a partir do dia 12 de abril. Em São Paulo foi liberado já para essa semana, né? Mas o Ministério da Saúde começa a fazer a distribuição a partir do dia 12.
Então, a gente já estava com a campanha marcada para o dia 30. Ainda não conversei com a diretora da epidemiologia para ver se a nossa campanha vai acontecer antes do dia 30, mas a previsão é para o dia 30. E há essa preocupação para os grupos de risco, porque a vacina ela vem para os grupos de risco, não vem para a população toda, né? A preocupação são as pessoas idosas, né? Aquelas pessoas que se enquadram nesses grupos, que são os portadores de doenças sexualmente transmissíveis, e as crianças, né? Essas pessoas serão vacinadas logo numa primeira fase, os profissionais da área de saúde que atendem ali na unidade. É importante lembrar que a gripe influenza é altamente contagiosa e pode levar o paciente à morte, como relata a doutora Bruna Caroline. Tem muito medo quando descobrem desses casos que tem de morte devido a essas doenças, de casos que às vezes são confirmados e às vezes não confirmados. Então, elas têm medo do agravamento da doença. Então, muitas pessoas querem saber quais são os sintomas e como que eu vou identificar o agravo dessas doenças. E por ser uma doença de trato respiratório, algumas pessoas elas levam essa síndrome respiratória aguda grave, que nesses casos é o que a gente mais sabe, tanto as complicações da doença quanto essa síndrome respiratória aguda grave que causam as mortes.